Salve, salve pessoal! Dando continuidade aqui às nossas comunicações, nossos diálogos sobre diversos assuntos, e hoje tenho como proposta a vocês apresentar um importante filósofo da política que chama-se Maquiavel. Maquiavel basicamente é o divisor da concepção política. Por que isso? Porque ele vai compreender a política sobre outra perspectiva. De alguma maneira ele vai apresentar a política enquanto representatividade, de tal forma que a política que nós temos hoje é fruto e construção dessa percepção de Maquiavel. Primeiro, é muito comum nós ouvirmos a palavra maquiavélica, né? E quando ouve-se essa palavra maquiavélica, pensa em alguém que está sempre tramando, né? E é associada essa palavra maquiavélico de Maquiavel. Mas quem é Maquiavel, o que ele fez, o que ele propôs? Vamos tentar desenvolver isso aqui agora. Bem, Maquiavel é um importante filósofo italiano, vai pensar e construir o seu pensamento político levando em consideração a história. Dentro das coisas que Maquiavel irá fazer é conceber a política levando em consideração a história. Quando se fala de política, de filosofia, é muito importante você tentar ver o contexto social e histórico de cada época. Cada histórico é fruto de um contexto. E qual era o contexto social que Maquiavel estava vivendo que contribuiu para ele desenvolver seu pensamento? Bem, Maquiavel estava sobre o seguinte contexto. Ele estava vivendo ali em Florença, na Itália, e lá na Itália, como em toda a Europa, estava acontecendo um fenômeno muito clássico, né? Que era o seguinte: à noite tinha o rei, na manhã seguinte não tinha. O rei era destronado. Quando isso acontecia, como é que ficava a situação da cidade? A cidade ficava à mercê, não sabia quem era o governante, a quem os cidadãos iriam recorrer para resolver seus problemas práticos, e ficava vulnerável a cidade para ataques de terceiro. Então, tendo em vista esse cenário, Maquiavel vai tentar resolver essa querela. Então, o Maquiavel, para resolver essa situação do governante, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe. Qual o conteúdo desse livro, O Príncipe? São basicamente algumas orientações para que o governante fique muito tempo no poder. Se nós pudéssemos fazer uma associação com o dia de hoje, esse livro, O Príncipe, seria muito próximo da Constituição brasileira. A Constituição dá várias orientações de como o Estado é organizado. Nesse livro, O Príncipe, são algumas orientações que o Maquiavel vai dar ao governante para permanecer no poder. A primeira informação que a gente precisa saber é a seguinte: Maquiavel ele vai fazer de alguma maneira uma ruptura com a política compreendida até então. A concepção de política até então era a concepção de Aristóteles, que todo o homem é um ser político, e também de Agostinho, que o homem é um ser que é voltado para Deus, para ser bom. E Maquiavel ele vai romper com essa estrutura, tanto de Aristóteles como Agostinho. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso observando a história. Então ele vai responder a seguinte questão: o que é o homem? Falar, olha, eu não sei o que é o homem, mas observando a história da humanidade, eu percebo que o homem é mesquinho, desonesto, o homem faz de tudo para se dar bem. Então a única informação que eu tenho sobre o homem é isso. Eu não sei se o homem é uma criatura divina, não sei se o homem é um ser político, mas o que é constatado na história é que o homem sempre tentou se dar bem em cima de outro. Então, tendo em vista isso, Maquiavel vai desenvolver a sua principal obra, que é O Príncipe. Nessa obra, como eu falei, o Maquiavel tem a intenção de mostrar como que um governante deve fazer para permanecer no poder. A primeira coisa, o que é um bom governante para Maquiavel? Bem, o bom governante é aquele que está muito tempo no poder, aquele que não perde seu poder por nada. Para você saber se a cidade está sendo bem governada, segundo Maquiavel, você tem que olhar quanto tempo está ali no poder. Outra coisa importante que Maquiavel vai colocar, que é importante para entender esse contexto, é o seguinte: ele tem alguns conceitos que é importante para nós entendermos quando for entrar em contato com a obra. Primeiro ele fala, o que é importante um governante ter para permanecer no poder? Ele vai colocar duas coisas fundamentais. Primeiro, boas armas e boas leis. Por que boas armas e boas leis? Boas armas, se um exército for tentar te derrubar, você tomar a cidade, você tem como contra-atacar e estipar aquela ameaça. E boas leis se por acaso tem ali um montinho, uma pessoa fazendo uma articulação para tirar do trono, você tem como lidar com isso.
Então, boas armas e boas leis são fundamentais para um governante. E o que é mais importante para Maquiavel? Ele tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: o que é melhor, um governante ser amado ou ser temido? Aqui vai entrar uma coisa fundamental em Maquiavel, que é até presente na política atual, que é a política enquanto representatividade. Maquiavel fala, olha, não é importante se o que é mais importante, as pessoas te amarem ou te odiarem. Ele fala, olha, depende do contexto. Se as pessoas te amarem e isso fazer com que você permaneça no poder, ótimo. Se as pessoas tiverem medo de você e isso fizer com que você permaneça no poder, ótimo. Por exemplo, as pessoas têm o entendimento que um bom governante é o quê? Aquele que é religioso, aquele que vai nas celebrações religiosas e etc. Se isso faz com que você permaneça no poder, ótimo, deixa que as pessoas entendam que você é aquilo mesmo sem você ser. E como é que é importante você ser temido? Porque se você é temido, as pessoas vão ter medo e não vão querer usurpar seu lugar. Mas ele vai falar o seguinte: se entre ser amado e ser temido, se você for escolher um, é melhor que as pessoas tenham medo de você do que as pessoas te amem. Porque se é necessário que você tenha um meio termo. Alguns amam e alguns temem. Mas se for para escolher só um, opta pelas pessoas terem sempre medo de você, porque elas nunca vão atentar contra a sua vida. Então esse é o conceito interessante. Então nós temos aqui boas armas e boas leis para permanecer no poder. Temos o que é melhor, ser amado ou ser temido. Temos outra coisa importante em Maquiavel, que é basicamente a cereja do bolo, que é a concepção de virtude. Para Maquiavel, o governante tem que ser uma pessoa virtuosa. E o que é ser virtuoso para Maquiavel? Não tem nada com a concepção grega, do meio termo, e tampouco com a do medieval, que é a questão religiosa. Para Maquiavel, uma pessoa virtuosa é aquela que é capaz de fazer uma situação contrária a seu favor. Por exemplo, na cidade tem um grupo lá que está armando para me tirar do trono, do poder. Eu consigo perceber aquilo e consigo aniquilar. Nessa perspectiva, segundo Maquiavel, eu sou um bom governante. Eu sou uma pessoa virtuosa, porque uma situação contrária eu fiz ela a meu favor. Então, essa é a concepção muito importante de Maquiavel, que é a concepção de virtude. Nos textos, em vez de virtuosa ou virtude, você vai encontrar geralmente virtude. Geralmente essa é a nomenclatura que está lá. Outro ponto importante na proposta de Maquiavel é a questão do trono. Como que você pode chegar no poder? De acordo com Maquiavel, existem duas maneiras de você chegar no poder. De maneira hereditária, eu sou rei, meu filho será o príncipe, e assim por diante. E a outra maneira de você chegar no poder é você me destronar. Eu estou no meu reinado, você vem, me decapita, atenta contra a minha vida, tira a minha vida e assume o trono. Essas então são as duas maneiras de você assumir o reinado. Maquiavel, ele não tem nenhuma defesa de nenhum tipo de política, de maneira de governar, se é democracia, se é tirania e etc. Embora muitos autores atribuem que ele estimule a democracia, né? Porque se nós entendermos que um bom governante é aquele que está no poder, se nós concebermos pela ótica de hoje, sem levar em consideração os aspectos de Maquiavel, é lícito falar que a ditadura seria a melhor maneira de governo, né? Um ditador, mesmo ferindo direitos humanos, etc., seria um bom governo. Mas a gente tem que olhar sempre a ótica do autor para nós não cometer anacronismo, né? Olharmos com a ótica daquele tempo e não com nossos olhares. Então nós temos aqui alguns pontos-chave para a gente tentar entender aí o livro O Príncipe de Maquiavel. Primeiro, boas armas e boas leis, são esses dois mecanismos que nós temos de um bom governante para ele permanecer no poder. A maneira de você alcançar o poder de maneira hereditária ou então pela força. Outro conceito importante, conceito de virtude, é a que fazer uma situação contrária a seu favor. Outra coisa importante também em Maquiavel é um bom governante tem que ter uma audácia, tem que ter a capacidade de argumentar e perceber tudo aquilo que está à sua volta para poder ficar sempre atento às suas mudanças e para permanecer no poder. Então esse é um esboço mais amplo do livro O Príncipe. Então, se você pegar o livro lá, O Príncipe, para ler, através desses conceitos você consegue perceber e vislumbrar ali alguns pontos importantes para
a concepção de Maquiavel. Isso é muito presente se nós entendemos a questão da representatividade. A representatividade é muito comum hoje nos nossos dias, sobretudo agora que a gente vai ingressar no período aí das eleições, né, que candidatos que não são aquilo que são, mas precisa parecer aquilo que é, né, para ganhar o voto, né. Isso em vários cenários a gente consegue associar de maneira muito clara e muito distinta, muito nítida essa situação, tá bem? Então nós finalizamos aí mais um vídeo falando sobre Maquiavel. Aguardo vocês aí no próximo autor, então no próximo tema.